Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais uma live, tá certo? Nós estamos aqui pelo Instagram, tá bom? PR Alexandre Rosa. E aqui à minha direita nós estamos pelo Facebook do missionário Alexandre da Rosa, tá bom? Então, queridos, gostaria que você já compartilhasse, tá? Eu já vou compartilhar aqui também, para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje nós vamos falar sobre o benefício do jejum, né? O que é que o jejum faz em nossas vidas espirituais, não é verdade? Hoje vamos falar sobre o benefício do jejum. Estamos na campanha dos 40 dias do jejum, tá certo? E muitas pessoas precisam ser motivadas para jejuar. Eu quero lembrar aos nossos irmãos que existem dois tipos de jejum. Existe o jejum pessoal, que é aquele jejum particular, aquele jejum que é secreto, aquele jejum que você não comenta com ninguém, tá bom? Mas existe também o jejum proclamado, né? O jejum proclamado, ou seja, o jejum que é coletivo. E a Bíblia fala muito desse jejum coletivo. A Bíblia fala que Esther convocou o povo para jejuar. A Bíblia fala do rei de Nínive que convocou o povo para jejuar. A igreja primitiva, em Atos capítulo 3, também convocou o povo para jejuar. Então, era um jejum proclamado, tá certo? E é o que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo jejum pessoal. Você que está aí me ouvindo, você sim vai fazer o seu jejum pessoal, tá certo? Mas nós que somos líderes, estamos fazendo um jejum proclamado, um jejum de 40 dias, tá bom? E esse jejum é para Deus operar milagres, para Deus operar nessa pandemia, tá bom? Para Deus abençoar as famílias, abençoar a nação e também dar um fim nessa pandemia, alcançar as pessoas que estão lá na UTI. E daqui a pouquinho vamos fazer uma oração para ligar o terceiro dia de jejum. Nós já estamos no terceiro dia, após a live, nós vamos fazer a oração e ligarmos para entrar no quarto dia do jejum dos 40 dias. Aí falta 36 dias ainda, né? Vamos estar na fé. Bom, sinais que você precisa orar e jejuar. Quais são os sinais missionários que revelam que eu preciso jejuar? Se você perdeu o prazer de vir para a igreja, se você perdeu o prazer de ler a Bíblia, se você perdeu o prazer de adorar a Deus, se você sente-se uma pessoa muito amargurada, você se sente uma pessoa muito triste, amargurada, infeliz, você percebe que a sua vida espiritual está decadente, você não tem mais força para orar, você não tem mais prazer para buscar a Deus, para adorar a Deus, você tem tido sonhos, e os seus sonhos você percebe que são ataques espirituais, sonhos que você está sendo perseguido por alguém, enfim, sonhos perturbadores, você percebe que você ouve vozes muitas vezes, né? As portas estão fechadas financeiramente, sentimentalmente, também espiritualmente. Você sente esses obstáculos. Você que sente que está com depressão, que está com uma preocupação extrema, e você que se encontra numa situação que você vê que não tem saída. Você se encontra numa situação que você vê que não há mais... É como se você tivesse um beco sem saída. É essas pessoas que precisam realmente jejuar. E outra coisa, nós precisamos jejuar diante de uma calamidade nacional. Não é o que o Brasil está passando?
calamidade, e nós estamos passando uma calamidade nacional, não só nacional, mundial, né? Não é uma epidemia, mas é uma pandemia, é um problema mundial e que nós realmente precisamos jejuar. Se você ler o livro de Joel, você vai perceber que Deus convocou o povo para jejuar por conta dessa pandemia, tá bom? Então, nós precisamos jejuar para ouvir o quê, missionário? Para ouvir a voz de Deus, irmãos, tá? Mas quais são os benefícios da consagração? Quais são os benefícios do jejum? O jejum deve ser motivado. Por que eu estou fazendo essa live? Para motivar você a jejuar, porque a nossa carne não gosta de jejuar. A nossa carne é inimiga do jejum, e não é só a carne, o mundo, o sistema mundano, ele também é inimigo da consagração, do jejum e da oração. Mas o que acontece com você a partir do momento que você começa a consagrar a sua vida, que você começa a jejuar? Você começa a ter os desejos de Deus. Você começa a desejar o que Deus deseja. Você está me entendendo? O jejum e a oração, ela faz você abandonar os desejos da carne e você começa a ter desejo das coisas do Espírito de Deus. Você começa a ter desejos espirituais, tá? Ou seja, você começa a rejeitar os seus planos para se submeter aos planos de Deus. Você começa a rejeitar os teus projetos para se submeter aos projetos de Deus. Isso acontece quando você está no período de consagração. Quando você começa a orar e jejuar, você começa a ter os desejos de Deus dentro de você. Muitas vezes nós fracassamos, muitas vezes, irmãos, nós falhamos, porque os nossos desejos não são compatíveis com o desejo de Deus, por falta de oração, por falta de jejum. Quando você entra em consagração, você começa a ter desejos no seu coração, tá? Você começa a desejar o que Deus deseja. Aí, evidentemente, que as vitórias começam a manifestar na sua vida. Então, o primeiro benefício da consagração e do jejum é que você começa a desejar o que Deus deseja. E isso é fundamental para a sua vida espiritual, tá certo? O segundo ponto é que quando você começa a consagrar a sua vida, quando você começa realmente a jejuar, você começa a ter vitória sobre a tentação. Vitória sobre a tentação. Todos nós somos tentados, tá? Todos nós somos provados. E aquele que consagra, aquele que tem uma vida de oração, de jejum, ele não cai na provação. Ele não perece na provação, tá certo? Então, nós temos que entender essa realidade. Nós vamos vencer as tentações quando nós estarmos numa vida de consagração, de jejum, de oração na presença do Senhor, tá? Quem não se consagra acaba sendo derrotado na prova, acaba sendo derrotado nas tentações. O que é que Jesus disse? Vigiai e orai para não cair em tentação, para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então você deve fortalecer o seu espírito. Porque quando nós jejuamos e oramos, quando nós fazemos campanhas de oração, quando nós começamos a nos consagrar diante de Deus, o nosso espírito fica forte e a nossa carne fica fraca. Quando você para de consagrar, acontece exatamente o contrário. A carne se fortalece, os desejos da carne, que são inimigas de Deus, e o que é que acontece? O seu espírito fica fraco. Aí você não consegue vencer as provações e as tentações. Veja que, com relação às tentações, é um dos pontos mais fortes da oração do Pai Nosso, né? Quando Jesus disse, né, livrai-nos da tentação, no final da oração do Pai Nosso, ele diz ali, ele nos ensina, né, para nós pedirmos para que Deus nos livre das tentações. Porque a tentação realmente, ela faz com que muitos cristãos venham a cair. Mas quando você consagra, quando você está em oração, quando você está em jejum, quando você está se voltado a Deus, a Bíblia, você consegue resistir à tentação, você não cai em pecado, tá? E você consegue também a vencer as lutas e as provas que vêm sobre você. A Bíblia diz que Jó, ele orava e jejuava de manhã, à tarde e à noite.
Jó, ele consagrava a sua vida constantemente, irmãos. E quando veio a luta, a prova, ele conseguiu suportar. Ele conseguiu suportar toda aquela aprovação que veio do diabo. Deus permitiu, mas a aprovação veio de Satanás. Tá certo? Por que ele resistiu àquelas injustiças que vieram sobre ele? Porque ele estava em oração. Jó era um homem que orava de madrugada, que orava de manhã, que orava à tarde. Irmãos, tem cristãos que acordam e não oram. Tem cristãos que não oram ao acordar, não fazem propósitos com Deus. Como é que você vai resistir às provas? Deus te dará vitória na provação quando você consagra a sua vida a Deus. Você não vai cair. Você não vai cair em pecado, você não vai cair nas provas, você não vai desanimar, tá? Porque o jejum e a oração aumenta a sua fé, que é um dos benefícios, né? Você recebe mais fé. Quando você ora e jejua, espiritualmente falando, você recebe mais fé. Se você ler na Bíblia, no livro de Judas, lá, não o Judas Iscariotes, mas o Judas, apóstolos, um discípulo do Senhor que escreveu o livro de Judas antes do Apocalipse, ele diz ali, um dos seus versículos, ele diz o seguinte, que quando nós estamos orando, nós estamos edificando a nossa santíssima fé. Então você faz a sua fé ser edificada. A sua fé se torna mais forte quando você consagra, quando você jejua. E não é qualquer coisa que vai te fazer parar. Não é qualquer perseguição que vai fazer você parar. Não é qualquer luta que vai fazer você parar. Por quê? Porque você está em consagração. E a consagração aumenta a sua fé. A consagração aumenta a sua fé. Então, o que é fé missionário? É a certeza que você tem que Deus está contigo, mesmo que você não veja Deus. Mas você tem certeza que Ele está contigo. Isso é uma fé poderosa. E essa fé vem quando você ora, irmãos. Quando você jejua e quando você lê a Bíblia. Tá? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O quarto benefício do jejum e da oração, da consagração, é a direção de Deus. As pessoas que oram e jejuam, elas são dirigidas por Deus. Elas são guiadas pelo Espírito Santo, tá bom? A Bíblia diz em Deuteronômio 5,13, diz assim, ó, andareis em todo o caminho que vos mando o Senhor, para que sejais bem-sucedidos. Então, quando a pessoa ela anda nos caminhos do Senhor, quando ela consagra a sua vida, ela é uma pessoa bem-sucedida. Ela toma decisões certas, tá bom? Ela é direcionada pelo Espírito Santo. Infelizmente, tem crente hoje igual barata tonta, cristão sem direção. Uma hora está numa igreja, uma hora está na outra, uma hora diz que vai fazer uma coisa e de repente já faz outra. Deu para entender? São pessoas sem direção, entendeu? Namora com uma pessoa, de repente não é mais aquela, é aquela outra. Pessoas que não são direcionadas por Deus. Por que as pessoas tomam decisões erradas, escolhas erradas? E as nossas escolhas hoje vai refletir o nosso amanhã. Então tome cuidado das suas escolhas. Existem 3 escolhas importantes na vida do cristão, que ele não pode errar. O local onde ele vai trabalhar, com quem ele vai casar e aonde ele congregar. Tá? Aonde você vai congregar? Que igreja você vai congregar? É uma escolha espiritual, porque nem todas as igrejas pregam salvação, nem todas as igrejas são igrejas do Senhor Jesus. Você tem que saber onde você vai congregar. Tá? Outra coisa, você tem que escolher bem com quem você vai casar, tá certo? Essa pessoa que vai ser o seu companheiro, a sua companheira, você tem que orar e consagrar para tomar decisões certas. E outra coisa, né? A sua vida profissional. Em que área, qual é a sua vocação? Você tem que orar, pedir a Deus direção para saber qual é o seu talento, para que você possa prosperar. Tá certo? Então, quando você ora e quando você jejua, você tem essa direção divina.
E essa direção é muito importante. Você não pode ser um crente vagalume, né? Uma hora acende, uma hora apaga. Quer dizer, cristãos cheios de altos e baixos. Essas pessoas, elas perdem a direção de Deus, irmãos. Então, a Bíblia diz lá no livro de Tiago que não pense que tal homem receberá de Deus alguma coisa. Homem de coração dobre. Homem que não sabe o que quer. Não tem direção na vida. Não cresce com Deus. Então, cuidado. Se você quer que Deus dirija a sua vida, você quer ter a direção de Deus para a sua vida, você precisa consagrar a sua vida. A consagração, o jejum e a oração é fundamental para você ser guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Outro benefício relevante do jejum que a Bíblia nos orienta é que quando você ora e jejua, quando você consagra a sua vida a Deus, você recebe poder para expulsar demônios. Você recebe poder para expulsar demônios, tá? E expulsar demônios não é para todo mundo. Expulsar demônios, irmãos, não é para qualquer um. Precisa estar consagrado na presença de Deus. Só aqueles que consagram a sua vida, é esses que têm autoridade para expulsar demônios. Jesus Cristo chegou a dizer o seguinte: essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Jesus afirmou que existem castas de demônios que só sairão com consagração. A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram libertar aquela criança daqueles demônios. Era um espírito mudo e surdo, não era uma doença física, não era uma mudez física, mas era espiritual. A criança não era muda, era o demônio que era mudo e provocava mudez na criança. E era um espírito maligno violento, porque existem níveis de libertação, existem graus de libertação, existem demônios mais fracos, existem demônios mais fortes, e os discípulos não estavam preparados espiritualmente para lidar com aquela legião, aqueles demônios que estavam naquela criança. Quando Jesus desceu, conseguiu expulsar aquele mal, porque Jesus já estava vindo de uma consagração. A Bíblia diz que ele já estava vindo da oração, e ele expulsou aqueles espíritos malignos. E os discípulos ficaram questionando ao Senhor, dizendo: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Eles já estavam acostumados a curar e a expulsar demônios. Todavia, naquela situação, eles não conseguiram, e Jesus foi claro, por falta de fé. Mas essa fé sobrenatural, ela virá não apenas lendo a palavra e ouvindo a palavra, mas também tem que acrescentar o jejum e a oração para que a sua fé saia do natural e entre no sobrenatural. Então a consagração faz isso. Nós vemos que muitas pessoas na Bíblia quiseram expulsar demônios e foram envergonhados, né? Lá em Atos 16, Atos 19, os filhos do sacerdote Seva, eles quiseram expulsar um demônio e foram humilhados, né? Quando o espírito maligno falou na boca daquela pessoa: eu sei quem é Jesus, né? E também conhecemos Paulo, mas vós quem sois? Quer dizer, o Espírito falou na boca da pessoa, que os demônios falam na boca das pessoas, tá? E o Espírito disse, né, na boca daquela pessoa, para os filhos do sacerdote Seva. Eles começaram a expulsar esconjúros em nome de Jesus, esse Jesus que Paulo prega que saia desse corpo. E o demônio disse: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quer dizer, o inferno, no mundo espiritual, conhece o cristão que consagra. Conhece o cristão que ora, que jejua. Agora, quem não ora e não jejua, não põe medo no inferno. Entendeu? O diabo zomba, o diabo ri de pastores e de pregadores que não consagram a sua vida na presença de Deus, você está entendendo? Eles têm até medo de expulsar demônios, eles falam pouco de libertação, porque eles consagram pouco, eles oram pouco, tá certo? Eles falam, tem pastores que falam muito de futebol, falam muito de filmes de Netflix e não falam realmente, não ensinam o povo a uma consagração mais íntima com Deus. Por isso que nós vemos poucas libertação. Então, quando você consagra a sua vida, quando você jejua, quando você ora, você recebe uma unção, um poder para expulsar
demônios. Tá certo? Então, vamos consagrar as nossas vidas para expulsar demônios. Uma certa feita, os discípulos de João acusaram os discípulos de Jesus que não jejuavam, né? Eles disseram: nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam. E Jesus respondeu: sabe por que eles não jejuam? Porque o noivo está com eles. Eu estou com eles. Eu vou expulsar os demônios. Eu vou protegê-los. Mas o noivo um dia será tirado. Aí eles jejuarão. E é verdade. Quando Jesus se ascendeu ao céu, lá em Atos capítulo 1, diz a Bíblia que os discípulos, os apóstolos e as mulheres, eles foram para Jerusalém, e ali consagraram a vida em oração e jejum, receberam o poder pentecostal, e foi um fenômeno. Até a sombra de Pedro expulsava demônios, até os lenços do Paulo, ao tocar nos enfermos, os enfermos eram curados e as pessoas eram libertas, né, das opressões malignas. Então, queridos, o jejum e a oração são fundamentais para um verdadeiro cristão. Se ele quer vencer o mundo, o sistema mundano, se ele quer ter direção de Deus, se ele quer realmente vencer o pecado, se ele quer realmente ser usado por Deus, tá? Porque o jejum, ele ativa a sua vocação divina, ele ativa os dons espirituais quando você consagra a sua vida. Então esse cristão precisa consagrar a sua vida na presença de Deus. Pedro consagrava, Filipe entrou em Samaria. Samaria era uma cidade muito cheia de bruxaria, inclusive até um feiticeiro lá, Simão, se converteu. Por quê? Porque era uma cidade muito envolvida no ocultismo. Tanto é que quando Filipe orava, lá em Atos 9, você vai perceber, muitos demônios se manifestavam e saíam dos corpos das pessoas, porque era um lugar de muita bruxaria. Entende? Mas Filipe era um homem de consagração, Estevão era um homem de consagração. Se você não consagrar, os demônios poderão brincar com a tua saúde, poderão brincar com as tuas finanças, os demônios poderão brincar com a tua saúde. Então você precisa consagrar a sua vida. Não brincar com coisa séria. As coisas espirituais, irmãos, elas são muito sérias. Elas são muito sérias, tá? Ninguém vai brincar contigo se você consagrar. Nenhum mal vai brincar contigo. Nenhuma bruxaria, nenhum espírito maligno vai se meter contigo e com a tua família se você consagrar a sua vida. Por isso que nós estamos aqui nessa campanha de 40 dias de oração, tá bom? O sexto benefício do jejum é que o jejum e a oração, a consagração, te prepara para fazer a obra do Senhor. Eu quero ler um versículo da Bíblia aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo de número 21, que diz assim, ó, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, se alguém se purificar, buscar a purificação, buscar a consagração, olha só que interessante. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, quer dizer, santidade, a consagração, santificar, ser separado para o uso do Senhor, e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Olha que coisa tremenda. Então a pessoa que se purifica, a pessoa que consagra a sua vida e que se santifica, vai ser separado para o uso do Senhor e preparado para uma grande obra. Então, se você quer realmente fazer uma obra de Deus, você precisa consagrar a sua vida. Vemos muitos crentes hoje que eles não têm desejo de servir a Deus. Eles não têm desejo de fazer a obra. Por que essas pessoas elas não têm desejo de servir a Deus, de fazer a obra, de trabalhar na igreja, de ajudar? Por que eles não têm desejo? Porque não consagram a sua vida. Você lembra no início da sua conversão? Quando você se converteu, você queria falar de Jesus para todo mundo. Havia uma chama dentro de você, uma alegria dentro de você, uma paixão. Era o primeiro amor. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão perdendo esse primeiro amor. O que é que o Senhor disse no livro de Apocalipse? Lembra-te de onde caíste e volte às primeiras obras. Então lembra de onde caíste e volte ao primeiro amor.
Volte a ter aquela paixão de querer ser usado por Deus, tá? Volte aquela paixão de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é só no altar, não. Pregar o Evangelho não é só em púlpitos. Você pode pregar o Evangelho no hospital, você pode pregar o Evangelho no local do seu trabalho, você pode pregar o Evangelho para a sua família, você pode realmente fazer a obra de Deus, levar pessoas para a igreja. Quando você vai começar a ter esse desejo a partir do momento que você consagra a sua vida. Quando você começa a consagrar, você se torna útil, um vaso de honra para fazer a obra do Senhor. Você será útil na igreja. Você vai estar à disposição do reino de Deus quando você consagra a sua vida. Tá? Olha, irmãos, quando Deus quer usar alguém, ele vai procurar as pessoas que consagram, que estão na brecha, tampando a brecha. Deu para entender? Quando Deus quer usar alguém, ele vai procurar pessoas que jejuam e oram. Vai procurar cristãos carnais. Quando Deus quer trazer uma revelação para alguém, ele vai procurar pessoas que consagram a vida. Entende? Se você quer receber uma revelação de Deus, se você quer que Deus te use, tá bom? Você tem que consagrar a sua vida na presença do Senhor. Outro benefício do jejum, irmãos. Quem consagra e jejua se torna mais humilde e mais paciente. Eu quero ler aqui em Tiago, capítulo 4, e o versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Isso é consagração. Você vai se chegar a Deus em consagração, em jejum, em oração. Você vai sentir as suas misérias. Você vai lamentar, chorar, né? Você vai se converter. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tá bom? Então, quando você se chega a Deus, quando você se humilha, você se torna uma pessoa mais humilde. Porque o jejum sincero, ele controla o nosso ego, o nosso egoísmo. Um jejum sincero, ele controla a nossa soberba, irmãos. A humildade, irmãos, é a essência de Deus. E quem tem Deus é humilde. Porque a humildade é a essência de Deus. Então, pessoas soberbas, elas não conhecem a Deus na consagração. Aquela pessoa estava consagrando, jejuando, mas é soberba. Não, essas pessoas não tiveram intimidade com Deus. Quem realmente tem intimidade com Deus se humilha. Tá? Em uma verdadeira consagração, a arrogância vai embora. A soberba vai embora, irmãos. Tá? Por quê? Porque quando você consagra, quando você jejua, quando você se humilha, os nossos pecados vêm à tona. Tá? Deus começa a mostrar os nossos próprios pecados. Eles vão aparecer diante de nós. A partir do momento que nós começamos a consagrar a nossa vida na presença de Deus, irmãos. Você começa a chorar. Você começa a se humilhar. Você começa realmente a não se engrandecer, não ficar arrogante, porque você vê na consagração as suas próprias misérias. Como é que uma pessoa que consagra vai se tornar soberbo? Se ela realmente tem uma verdadeira consagração na vida, ela vai chorar na presença de Deus. Você vai pedir purificação. Você vai se sentir pequeno, miserável diante da santidade de Deus. Não é o que aconteceu com o profeta Isaías? Você pode perceber no profeta Isaías, no capítulo 1 ao capítulo 5, principalmente no capítulo 5, ele sempre condenava as pessoas. Ai dos bêbados, ai dos pecadores, ai da nação pecadora. Mas no capítulo 6, verso 1, quando o rei Uzias morreu, e ele foi consagrar no templo, em oração e jejum, e ali ele viu uma visão, ele viu o trono do Senhor, ele teve uma visão, porque quem consagra e jejua, Deus se revela. E quando ele viu a Deus, quando ele viu a santidade de Deus, os anjos, né, adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra estava cheia da sua glória. Quando ele viu a glória de Deus na consagração,
Ele não disse, ai da nação, ai daquele, ai desse, não. Ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Quando você consagra, você não vê o pecado do outro. Quando você consagra e jejua, você vê os seus próprios pecados. Essas pessoas que falam muito mal dos outros, criticam as outras pessoas, murmuram, é porque essas pessoas não conhecem o verdadeiro Deus. Quem consagra, quem realmente jejua, quem realmente tem uma intimidade com Deus, elas não vê defeito nas pessoas. Tá certo? Não vê defeito nas pessoas. Por quê? Porque elas estão vendo os seus próprios defeitos. Tá? Elas precisam, elas mesmas, se auto-analisar e se auto-consertar. Elas não ficam olhando os defeitos das outras pessoas. Tá certo? Então, o que é que o jejum faz? O jejum, ele nos torna mais humildes. E você, quando ora, você busca humildade, não unção. Você busca humildade. O soberbo não vai buscar humildade na consagração, né? O soberbo vai buscar o quê? Unção, poder, glória humana, e acaba não recebendo nada, tá? Outro benefício do jejum é que quando você consagra e jejua, você começa a ter uma motivação certa no seu coração. De tudo que você faz. Você começa a ter uma motivação pura. Porque o grande problema não é exatamente o que você faz, mas por que você está fazendo. Qual o porquê dessa motivação? Por exemplo, é pecado sonhar? Não, não é pecado sonhar. Não é pecado sonhar, irmãos. Você pode sonhar, tá? Mas qual é a motivação do seu sonho? Lá na prisão com José, duas pessoas sonharam. Um padeiro e um copeiro. Todos eles sonharam e José interpretou os sonhos. O sonho do copeiro é para servir, ele queria servir o rei. E por isso que ele foi solto e viveu. O sonho do padeiro não. O sonho do padeiro é um sonho egoísta. Ele é um sonho que ele queria ser reconhecido. E por isso que ele morreu. Todos podem sonhar. Mas qual é a motivação? É a motivação egoísta de querer ser reconhecido? De querer ser o tal? Ou o seu sonho é que você quer servir o rei, no caso do copeiro mor, né? Servir. Então, quando você consagra e jejua, a sua motivação é pura naquilo que você faz. Por exemplo, é pecado buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo? Não é pecado, mas depende também da tua motivação. Você lembra que eu falei em Atos 9, daquele feiticeiro, curandeiro que se converteu na pregação de Filipe? Ele queria comprar, negociar com os apóstolos para receber o Espírito Santo. Ele queria receber poder de Deus para benefício próprio. Então, a motivação dele estava errada, né? O apóstolo disse que o teu coração está em fel de amargura. Você não é reto diante de Deus. O teu coração não é reto. O teu desejo até é bonito, que é o Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo. Mas qual é a motivação? Então, Deus, quando você consagra e jejua, Deus tira as motivações erradas. Você está me entendendo? Deus tira todas as motivações ruins que não provêm de Deus. Então, como é importante a consagração, irmãos. Como é importante o jejum, tá? E outra coisa, outro benefício importante, o jejum te prepara para grandes desafios. O jejum te prepara para grandes momentos em sua vida. Todos nós passamos por grandes momentos em nossa vida. Decisões que nós temos que tomar. Tá? Você, de repente, está sendo processado, você vai estar diante de um juiz, ou você vai ter que tomar uma decisão e você não sabe como tomar essa decisão. Enfim, você está diante de um grande problema e você não sabe como resolver esse problema. Diante desse grande desafio, é necessário você jejuar. Foi assim que Esther fez. Esther consagrou, estava diante de um problema seríssimo. O povo judeu seria destruído. Ela tinha que tomar uma decisão para falar com o rei. Ela podia morrer se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, mas ela pediu ao povo para jejuar e orar, para tomar essa decisão.
Nós vemos que Esdra também tomou uma decisão e eles foram ao jejum, tá certo? Então, nós vemos que os homens de Deus, o rei de Nínive, a cidade de Nínive ia ser destruída, e por 40 dias eles consagraram. Deu para entender? Então, o próprio Moisés jejuou 40 dias, irmãos, consagrou 40 dias, porque ele precisava receber uma direção de Deus com relação ao povo, e Deus revelou e deu a ele os 10 mandamentos. Então, quando você consagra e jejua, Deus te prepara para grandes desafios, para grandes momentos na sua vida. Então, é fundamental a consagração. Outra coisa, outro ponto importante. A consagração, ela faz com que as obras do Espírito Santo sejam resultados dessa vida de consagração. Se você olhar aqui no livro de Gálatas, aqui Gálatas capítulo 5, verso 22, diz que o fruto do Espírito é amor. Quando você jejua, você começa a amar. As pessoas que falam mal do seu irmão, que prejudicam o seu próximo, que não tem amor, é porque elas não são pessoas que consagram a vida. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida consagrada. Amor, gozo. Você começa a ter uma alegria, não uma alegria carnal, uma alegria divina. As pessoas não entendem, de repente você está passando luta, mas você vem para a igreja e sente alegria. É uma alegria do céu, como resultado da consagração, paz, mesmo no meio de uma turbulação, de problemas, de Covid, de luta, problemas econômicos, mas você está em paz com Deus, porque quando você ora e jejua, a tua fé aumenta, você crê na saída, longanimidade, você vai ter paciência de esperar em Deus, benignidade, ou seja, você começa a ter uma atitude de bondade com as pessoas, você se torna bom para as pessoas, tá? Você não é mau, você não procura vingança, bondade é algo maravilhoso, a benignidade é o que você pratica, e a bondade está no seu coração e faz você praticar a benignidade, fé, como eu já falei, mansidão, você torna uma pessoa mansa, você não é mais arrogante, não é mais soberbo, não gosta de humilhar as pessoas, que tem gente que gosta de humilhar os outros, na verdade. Isso é falta de consagração. Você se torna manso e temperança, que é o domínio próprio. Quando as pessoas oram e jejuam, ela tem um domínio próprio, irmãos. A consagração faz você ter domínio próprio. Você domina os teus desejos, a tua carne, a tua vontade. O Espírito Santo vem na sua vida a partir do momento que você consagra a sua vida. Os frutos do Espírito se manifestam na sua vida como se manifestaram na vida do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, tudo isso são benefícios do jejum. Agora, as pessoas não consagram. As pessoas acordam sem orar, tá? As pessoas não têm perseverança. O jejum faz você se tornar uma pessoa perseverança, né? Você tem essa virtude, perseverança, tá? O que é perseverança? Aquilo que Jesus disse, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre, você não desiste, você é igual Jacó, eu só te largo se o Senhor me abençoar. A pessoa está ali lutando, orando, jejuando, ela quer ver a libertação do filho, ela quer ver a restauração do casamento, ela quer ver a cura da enfermidade, ela quer ver as portas abertas, então ela faz campanha, ela ora, ela persevera. Quando ela começa a orar e jejuar, o Espírito Santo move ela a perseverar em buscar algo que ela precisa. Ela não se entrega, ela não desiste. As pessoas que jogam a toalha, as pessoas que desistem, as pessoas que fracassam, é porque não consagram a sua vida. Quantas pessoas desanimadas? Quantas pessoas que perderam pique? E por quê? Por que essas pessoas perderam pique, irmãos? Porque elas abandonaram uma vida de jejum e de oração. Tá certo? Então, como é importante jejuar? Como é fundamental jejuar? E se você não quer quebrar o jejum, não fica lembrando de comida. Vá na Bíblia, começa a ler a Bíblia, para você não ficar pensando em comidas. E outra coisa,
cuidado, não se irrite no momento que você está jejuando. Não brigue, não discute. Interessante que uma irmã me disse que quando ela começa a jejuar, os filhos começam a discutir, o marido fica nervoso, os vizinhos ficam diferentes. É verdade, essas coisas acontecem. Por quê? Porque o inimigo já está preocupado, ele não quer que você continue jejuando. Tá bom? Então, não discuta, se humilhe, fique como uma ovelha muda, para o diabo não roubar o que Deus tem para te dar. E continue jejuando. Vamos jejuar, irmãos. Vamos continuar nessa campanha de jejum dos 40 dias. Precisamos jejuar pelo Brasil. Só Deus pode mudar essa nação. Só Deus pode mudar a história do nosso país. Deus falou comigo. Convoca o povo para a oração, para essa campanha de jejum. Vamos rejeitar os desejos da carne, vamos fortalecer o nosso espírito. O jejum não muda Deus, o jejum nos muda, tá? Mas ele toca no coração de Deus. Ele faz Deus se mover. Ele faz Deus se levantar num estado de calamidade. A Bíblia fala em várias passagens bíblicas que o povo de Deus, quando se uniu em oração e jejum, Deus inverteu a situação, tá certo? E Deus vai mudar a história do nosso país. Deus vai mudar a história, tá? Esse vírus não vai ceifar essa pessoa da sua família, tá certo? Vamos entrar em oração e jejum, tá? Para que essa confusão política acabe, tá certo? Politizar esse vírus, não é verdade? E nós vemos aí vidas sofrendo, entendeu? Tratamento precoce está aí, mas ignoram. A igreja, que é um lugar de gerar fé, de aumentar a imunidade através da fé, eles também mandaram fechar. Então, tudo aquilo que o próprio Deus tem se movido a orientar, eles rejeitam. Então, nós temos que buscar a Deus, irmãos. Vamos buscar ao Senhor. Alô, você está aí? Você está aí? Então, vamos continuar no jejum e na oração. E nós vamos orar agora para nós entrarmos no outro dia para o jejum, tá bom? Jejum é sacrifício. Missionário, eu acordo às 9, às 8 e trago jejum ao meio-dia. Isso não é jejum, irmãos. O jejum você tem que sentir necessidade, é uma abstinência. Você tem que sentir um pouco de fome. Você deve prolongar mais os horários de jejum, tá bom? Eu expliquei, você pode procurar aqui nas nossas redes sociais, uma live que eu fiz domingo passado, que eu expliquei sobre 3 tipos de jejum. O jejum total, o jejum normal e o jejum parcial. Todos os 3 jejuns Deus aceita. E você vai escolher a forma, as condições que você tem para consagrar a sua vida na presença do Senhor. E todos esses benefícios virão na sua vida. Tá bom? Você quer vitória? É oração e jejum, irmãos. É o que foi rejeitado pelas igrejas. Tem pastores que falam mal de jejum. Esses pastores falam mal de milagres. Esses pastores falam mal da cura divina. E eu percebo que esses pastores são de igrejas antigas. Igrejas que se esfriaram. Igrejas que eram para ser uma potência hoje, para mudar essa nação, mas não conseguiram mudar. Muitos pastores se envolveram na maçonaria. Outros se acomodaram em suas mansões, em suas riquezas. Então, igrejas antiguíssimas, muitas igrejas antigas, igrejas que já foram poderosas, que eram para dominar, igrejas que tinham condições de ter um presidente dessas próprias igrejas, porque elas eram antigas, são antigas e foram muito poderosas, mas se acomodaram, se esfriaram. E agora só sabem criticar. Não oram, não jejuam e só criticam aqueles que oram e jejuam. Então, irmãos, não dê ouvido a pessoas que são contra a oração e jejum. O próprio Jesus, que era filho de Deus, jejuou. Tá? O próprio Jesus, que era filho de Deus, consagrava
Se ele, como filho de Deus, jejuou, por que nós não temos que jejuar? Claro que nós temos que. Os discípulos jejuaram. Todos eles, os grandes homens de Deus na Bíblia, eles tinham ministérios diferentes, mas eles tinham algo em comum. Todos eles jejuavam. Então nós precisamos jejuar. Tá bom? Vamos ligar o nosso jejum então, irmãos? Vamos ligar. Fecha os teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Coloque um copo de água sobre a rádio, enfim, tenha fé. Creia, Deus unge sim. Deus toca. Né? Com aquele homem foi curado quando Jesus mandou ele tocar nas águas. Ele era cego, tocou nas águas e foi curado. Eu acredito na unção do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa esta live, esta palavra de motivação para os irmãos continuarem no jejum e na oração. Soberano Deus, dai força aos teus filhos, aos teus servos, move a igreja para jejuar nessa campanha em favor da nossa nação, em favor, meu Deus, das famílias, daqueles que estão nos hospitais, Senhor, que estão afetados por doenças, pelo vírus, por calamidades, por problemas econômicos, Pai. Alcança de uma forma poderosa, alcança, meu Deus, os governantes, né, o nosso presidente, meu Deus, dai graça, sabedoria, proteção, abençoa os ministros, os prefeitos, meu Deus, Pai, dai sabedoria, Pai, para que nós possamos termos a tua graça, a tua bênção sobre as nossas vidas, que nós possamos nos humilhar na tua presença. Venha abençoar esse jejum, essa campanha de consagração. Venha tocar nesta pessoa que está desempregada, Senhor. Tem misericórdia, alcança os teus filhos. Abençoa essa pessoa que está na UTI, precisando de ar para respirar, Senhor. Espírito Santo, coloca o teu anjo lá e toca naquele pulmão, restaura a saúde daquela pessoa, repreende este vírus em nome de Jesus. Alcança a nossa nação, quebra essas maldições, meu Pai, toda influência do inferno, dos demônios, todo espírito de morte seja amarrado agora em nome de Jesus. Deus, toca nesta vida, toca nessa casa, nesta família. Ó Deus, alcança os teus filhos, o teu povo. Deus, dai-nos a tua bênção e a tua graça. Unge a nossa cabeça com a unção do teu Espírito Santo, para, Senhor, já irmos descansar, dormirmos em jejum, acordarmos em jejum, em nome de Jesus. Amém. Já ligamos o jejum, né, para amanhã. Vamos prosseguir nessa campanha, tá bom? E lute, não quebre o jejum. Se porventura você quebrar, peça perdão a Deus e renove o jejum. Vamos fazer o jejum de 40 dias, tá bom? Consagre a sua vida, que com certeza Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Irmãos, compartilhe esta live e ajude também na assistência social. Nós estamos num projeto aí de ajudar as pessoas carentes, né? Na igreja, quase sempre chega pessoas pedindo ajuda, o estoque de cesta básica que nós tínhamos já terminou. Então, nós estamos pedindo a ajuda dos irmãos para nós ajudarmos essas famílias que muitos estão desempregados e outros estão aí em desespero por conta desse lockdown. Então, muitas pessoas caem de depressão. Então, não é só o vírus que está afetando as pessoas, também é o desemprego, é a depressão, é o medo, e nós precisamos ajudar essas pessoas. Você pode levar uma cesta básica lá na sede, tá? Será bem-vindo para nós ajudarmos as famílias que estão precisando. Ou então você pode depositar na conta da assistência da nossa igreja. É no Banco Bradesco, agência é 2037, perdão, 2037-0, é isso mesmo. A agência do Banco Bradesco é 2037-0. E a conta corrente, irmãos, é 21.920-7, em nome da Igreja Visão Missionária, tá bom? É a conta da assistência para nós ajudarmos essas pessoas. Nós, pelo motivo das igrejas estarem fechadas, nós paramos todas as nossas construções,
paralisamos todas essas despesas para que nós possamos ajudar as pessoas que estão carentes, principalmente as pessoas que estão passando necessidade. Tá bom, queridos? Ajude e Deus vai recompensar vocês. Vamos lutar contra o mal, fazendo a nossa parte, ajudando as pessoas carentes, necessitadas, e na oração e no jejum vamos vencer esse vírus em nome de Jesus. Tá bom? Deus proteja cada um de vocês, Deus guarde, e talvez domingo à tarde eu volte a fazer mais uma live sobre o jejum, falar sobre orientar os irmãos para não parar do jejum, porque o jejum deve ser motivado, o jejum coletivo, não é o jejum individual, não é aquele jejum secreto que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um jejum coletivo, né? Quando é feito um jejum coletivo, proclamado, é necessário nós sermos motivados para que nós venhamos a continuar a ter fé para o jejum. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que muitos irmãos foram despertados agora para jejuar. Deus guarde, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, ore por nós, tá?